Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia nós levantamos para sermos vencedores, vencemos e até aqui o Senhor nos ajudou, glória a Deus. Muita coisa acontecendo, né? Mas hoje é dia 5 de setembro de 2025. Estamos a 562 dias do término da geração da figueira. Boa noite, Suzana. Graça e paz, Maria Alice. Shalom, Maria Rita. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Nós estamos hoje 21 horas e 9 minutos agora, exatamente. Muita coisa aí acontecendo, né? Como todo dia. Mas parece que as coisas estão... Shalom, Simone. As coisas estão se adiantando, né? Isso é profético, porque Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Até para que haja o povo que vai passar o milênio. Shalom, Luciano. Até para que haja o povo que vai passar para o milênio, que são as nações. Boa noite, Eliane. Shalom, Andréia. Eles precisam ser rápidos, senão eles também vão perecer, entendeu? Então Deus tem um caminho traçado em tudo isso, né? Por isso ele disse, se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria. É salvamento físico mesmo, tá? É salvamento físico. Shalom, Sandra. Sai e entra o Luciana. Shalom, Edna. Abraço apertado para você também, minha irmã. Espera aí, meu Deus. Quase que eu encerrei a live aqui. Shalom, Vanise. Abraço apertado para a Aline também, graças a Deus. Estamos juntos, né, minha irmã? Boa noite, Patrícia. Que Deus abençoe a todos, né? Que a gente possa, graça e paz, Val. Boa noite, Joelisa. Que nós possamos, né, estar firmes com Cristo. A nossa meta é estar firmes com Jesus. Põe isso na tua cabeça. Os dias são maus. Shalom, pastor Luiz. Os dias são maus, mas nós temos que estar firme com Cristo. E além de estar firme, nós temos que ter a alegria do Senhor, que é a nossa força. Não pode esquecer disso não, hein? Se não tiver a alegria do Senhor, que é a nossa força, você não vai conseguir passar, não. Tá? Então, nós vamos passar por tudo que nós temos que passar, mas com a alegria da salvação. Entendeu? Boa noite, Aline. Sabendo que a nossa redenção está chegando e que as profecias estão se cumprindo. Boa noite, Rosane. As profecias estão aí se cumprindo, né? Eu não digo nem que é palavra por palavra, está se cumprindo letra por letra, né? Paz, doutor Ivane. Está se cumprindo letra por letra, irmãos. A coisa é séria, é lindo de ver como a palavra de Deus está se cumprindo de uma forma assim tremenda. Eu não sei se vocês se sentem alegres, né? Eu me sinto muito alegre. Me sinto muito alegre. Também tenho medo, porque a gente tem medo do desconhecido, né? O meu maior medo é não saber quais vão ser as minhas reações, né? Eu tenho medo de mim, entendeu? Eu não tenho medo de... Boa noite, Alberto. Eu não tenho medo do que Deus vai fazer, não, porque Ele prometeu. Eu tenho medo da minha pessoa. A minha pessoa, eu tenho medo dela. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, né? Nós somos totalmente errados. Então, a nossa... Paz, Marisa. Então, a nossa... Paz, Rose. Boa noite, Eliane. Tá dando... Desculpa, tá dando para a Andréia. Então, a nossa reação é que é perigosa. A gente não sabe se a gente vai reagir, né? Como é que diz? Na confiança, porque nós somos falhos, né? Pedro mesmo falou para Jesus, não, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te negar. Foi o primeiro que negou, né? O galo nem cantou, ele já tinha negado 3 vezes. Boa noite, Alexandre.
Já tinha negado 3 vezes. Então, boa noite, Aline. Então, nós precisamos colocar a nossa vida, saber que nós somos pó, né? Que nós somos errados. Ah, obrigada. Essa aqui é velhinha, viu? Bem velhinha. Que nós somos, como é que falam? Pó. Que nossos sentimentos são, como é que diz? Nossos sentimentos são complexos, né? Mas nós temos que confiar naquele que nos chamou para a maravilhosa graça. Então, nós entregamos o nosso ser a Ele e falar: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que o meu ser vai fazer, mas eu peço ao Senhor que nos ajude em nome de Jesus. O pastor colocou aqui essas coisas que vão acontecer, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, mas éramos para ter cuidado com o engano religioso, cautelar-vos que ninguém vos engane. Exatamente. Agora à noite estava ouvindo Daniel Lopes, ele informou que tem informações seguras que o agronegócio vai quebrar ainda este ano. Já está quebrado, né? Olha o que está o Rio Grande do Sul hoje. Como é que diz? Como é que é o nome dele? O governador foi vaiado, né? Para o senhor, Cláudio. Foi vaiado até as últimas consequências lá. E tá lá no Twitter. O agronegócio, 27 agricultores no Rio Grande do Sul se mataram. Você sabe o que é isso? Se mataram porque não conseguiram negociar suas dívidas. Entendeu? Vocês estão achando que o que está acontecendo com o Banco do Brasil, isso daí é por causa que eles fizeram o que não deveria ter feito? Eliane, deixa. Na hora eu falo lá, tá? Depois nós vemos isso aí. Deixa eu seguir o raciocínio aqui, senão eu não consigo falar. Eu me perco aqui. Mas prestem atenção. Shalom, Elaine. Como é que diz? O Banco do Brasil, irmãos, ele tá quebrando, ele vai ser fechado. Não é por causa da Magnitsky, né? Não é por causa disso, não. Ele está sendo quebrado porque Deus está quebrando, entendeu? O que eles estão fazendo com o Rio Grande do Sul não é brincadeira, não é o que. Então tudo que é governamental vai ser quebrado. Além de ser o projeto deles, Deus está vindo em cima, entendeu? Deus está vindo para cima. Deus está em juízo. Deus está em juízo com a nação brasileira. Deus está em juízo com o mundo, né? Vocês vão ver se preparem, depois do eclipse, depois do dia 7, se preparem para o que vai acontecer. É bom se preparar, é bom ficar com o teu coração, presta atenção, blinda os sentimentos do teu coração. É tempo de nós blindarmos os sentimentos do nosso coração. Por quê, irmã Ruth? Porque Deus está vindo com juízo sobre a terra. E muitos dos nossos conhecidos vão estar nesse juízo de Deus. Mas Ruth, mas a pessoa é tão boa, você não conhece o que está lá dentro. Você não conhece ele, você não conhece essa pessoa no seu íntimo. Você não conhece as coisas que ela faz por trás que você nunca ficou sabendo. Então você precisa blindar o teu coração. Blinda o teu coração, porque você vai ver juízos terríveis vindo sobre o povo. Tá bom? Boa noite, Graciele. Você vai ver juízos terríveis vindo sobre a nação. Você vai ver gente padecendo coisas que você vai falar assim, não pode ser uma coisa dessa, não tem cabimento isso. Você não sabe o oculto e o escondido, entendeu? Você não sabe o que está no oculto e no escondido. Eu pedi a Deus um escudo no meu coração, exatamente. É isso que nós temos que pedir, um escudo, uma blindagem emocional. Nós precisamos buscar de Deus isso. Ter blindagem emocional. Senão, nós vamos terminar com a mulher de Ló. Entendeu? Senão, nós vamos terminar com a mulher de Ló. A mulher de Ló não teve tempo, porque Ló não buscava Deus. Ló
ele somente sabia que Deus existia, que Deus era com Abraão, que era o tio dele. Isso, mas a mulher de Ló se acostumou com a vida em Sodoma, já não conhecia mais a Deus, viu os anjos ali, mas não entendia muito bem a situação, não obedeceu à voz do anjo, entendeu? Não obedeceu à voz do anjo. E o que aconteceu? Não teve capacidade de blindar o coração para não olhar para trás. E ela olhou para trás porque ela ficou com dó das próprias filhas que estavam lá dentro de Sodoma. Tá entendendo? Entendeu, meu irmão? Vai ver as amigas que ela tinha lá, né? E aí o que acontece? Os outros seguem caminho, né? Ló e as filhas seguem caminho, mas praticam as práticas de Sodoma, entendeu? Shalom, Viviane. Praticam as práticas de Sodoma. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Boa noite, Maris. Nós precisamos ser blindados emocionalmente. E precisamos pedir a Deus a blindagem do pecado. Por isso você precisa mergulhar o quanto antes na leitura da palavra. Shalom, Neninha, você precisa mergulhar na leitura da palavra. Tá escutando? Tá ouvindo, Alberto? Você tá aí, né? Você precisa mergulhar na leitura da palavra. Você precisa entender a palavra de Deus. Entendeu? Exatamente. Nós não podemos nos permitir de perdermos nossas coroas. Naquele dia será tudo individual. Exatamente. Tá aí, né? Então você precisa ler a Bíblia, Alberto. Leia a Bíblia de verdade. Lê para valer. Se possível, lê como é que diz? Um livro por dia. Pega os pequenos, vai lendo os pequenos, os menores. Depois você divide os maiores em 3, 4 dias. Mas precisa ler a palavra. Nós temos a necessidade de ler a palavra de Deus. Irmão, se nós não lermos, nós vamos sucumbir. Como é que pode eu colocar azeite no meu vaso se eu não tenho a condição básica para isso? Eu tenho que ler a Bíblia. A Bíblia é onde eu extraio o azeite, entendeu? A unção do Espírito Santo, eu extraio da palavra. Eu não extraio da profecia do fulano, da ciclano, não. Eu extraio da palavra. É daqui. Nós temos que ter fome e sede de justiça. E a justiça está na palavra de Deus. Presta atenção. Abre seus olhos. Abre a sua mente. Tá entendendo? Porque nós já estamos em momentos decisivos. Decisivos. Irmãos, eu cada hora eu fico assim, né, impactada. Eu estava conversando com uma irmã agora há pouco e ela falou, irmã Ruth, todo mundo do mundo inteiro está sonhando, né, com esse dia 24, aí dia 23, né, tá, todo mundo está sonhando, é uma coisa incrível, é gente do mundo inteiro, da Rússia, até do Oriente. Tá entendendo? Mas o que é isso? Jesus vai vir agora? Não sei. Não sei. Mas é um despertamento. O povo está desperto. O povo está em alerta máximo. O povo está em alerta máximo. A irmã Eucardes mesmo, ela falou, irmãos, fiquem alertas. Santifiquem suas vidas. Porque se por um acaso ele não vier, mas é pro ano que vem, é pro outro. Mas nós temos que estar com a nossa vida em ordem, porque é um despertamento. Sabe o que eu sinto? Boa noite, Edna, né? Acho que é Edna. Sabe o que eu sinto? É como se fosse assim, quando as virgens escutam, né? Falar, aí vem o noivo. É como se esses sonhos fossem essa voz gritando, aí vem o noivo. E elas se levantaram. E deu tempo, presta atenção, elas se levantaram. E deu tempo de umas saírem para comprar o azeite. Então elas tiveram uma conversa, houve um tempo. E as outras estavam esperando. De repente o noivo chegou. As que estavam prontas entraram.
E as outras chegaram depois e bateram na porta. Abre-nos a porta. Quem sois vós? Não vos conheço. Não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Então eu sinto isso como um grande despertamento. Ah, irmã Ruth, mas o povo está... Pois é, eu não sei como que eles estão sonhando. Eu vejo eles contando, mas será que eles estão sendo avisados e eles estão interpretando que é isso, ou estão interpretando que o noivo está chegando? Entendeu? Deixa eu ler aqui Tessalonicenses, que o pastor colocou aqui. 1 Tessalonicenses 5. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas aqui, né, pastor, vai vir como ladrão de noite para quem não está esperando, né? Porque quando disserem paz e segurança, isso estão dizendo, então a repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto, a mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Exatamente, aí, ó. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É isso aqui. É isso aí. Jesus vai vir como ladrão para quem não está esperando. Mas para aqueles que estão esperando, eu creio que esses sonhos são um despertamento. Entendeu? São um despertamento. Então, como é que diz? Não, na sétima trombeta não. Na sétima trombeta não, porque nós vamos ver o que é a sétima trombeta. A sétima trombeta, ela anuncia que os reinos de Deus vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele toma posse do reino na sétima trombeta, mas ele já está com a igreja. Ele já está com a igreja. Zacarias 14. Só ler Zacarias 14 que vai entender isso aí. Mateus 24, 37. Vamos ver lá. Vamos repassar, né? É bom a gente ler a palavra. Mateus 24, 37. Eu não consigo decorar o que está escrito. Gente, eu queria ter uma memória boa. Minha memória é péssima. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois é, dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Noé se preparou 120 anos por dia. Noé, Deus colocou ele dentro da arca 7 dias antes de acontecer. Foi como aquele pastor falou, né? Sobre os 30 dias... eu ia trazer negócio de Enoque, esqueci de procurar. Desculpa, irmãos, amanhã eu trago sem falta. Como aquele pastor americano falou, que Deus avisou para Enoque que ele ia ser recolhido aos céus 30 dias antes. Deus avisou para Noé que o dilúvio vinha 120 anos e 7 dias antes ele coloca Noé dentro da arca. Coloca Noé dentro da arca e fecha a arca por fora, não fecha por dentro. Porque senão Noé ia ser muito bonzinho, ia botar todo mundo para dentro. Entendeu? Porque nós somos bobo. No nosso coração é trouxa. Entendeu? O nosso coração é trouxa. Eu não consigo guardar. É incrível, minha cabeça é ruim demais. Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados, né? Preparados porque Jesus breve virá. São alertas, né? Eu gosto muito daquele corinho, né? Aguardamos a volta do Senhor, em prontidão está. Muito anelo encontrá-lo e com ele sempre está. Novas vestes, meu Senhor, naquele dia me dará. Ó que gozo sua face contemplar. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Cristo volta e sua noiva levará. Deixa eu ler aqui que o pastor colocou. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não souberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será na vida do Filho do Homem.
Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Sabeis, porém, que o dono da casa, se soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso estáis vós prontos também, porque a hora que não penseis, o Filho do Homem virá. É isso aí. Nós estamos aí, Jesus está avisando. Jesus está avisando. Eu li no lugar certo? Li, né? É isso mesmo. Então, meus irmãos, nós já sabemos que o que Jesus diz aqui, que aquele dia e hora nenhum homem sabe, é a festa das trombetas, né? Nós já sabemos que é uma festa que dia e hora ninguém sabe, né? Mas o Senhor, ele é tão bom que ele diz que ele avisa aquilo que ele vai fazer para os seus servos, os profetas. E ele está alertando que o tempo já chegou. O tempo da chuva chegou. O tempo de estar com Cristo chegou. Sabe o que me deixa muito triste? É de ver pastores que têm um alcance tão violento nessa internet, e eles estão batendo palma para o homem que está trazendo o homem do pecado. Ou ele é o homem do pecado, né? Ou ele próprio é o homem do pecado, e eles estão batendo palma, ovacionando esse homem como se ele fosse o salvador do mundo. Irmãos, vocês já pararam para pensar quantas pessoas que esses pastores, né? O pastor Luiz sabe até que eu estou falando, esses pastores alcançam. Quantas pessoas vão pela cabeça deles e vão se perder? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu hoje fiquei assim, observando, né? Faz dias que eu observo todo dia, mas eu fico assim, né? Batendo palma, né? Para aquele homem, entendeu? Para aquele homem dizendo que ele é o salvador do mundo, que ele vai salvar o Brasil, que ele vai pôr ordem na casa. Irmãos, e ele não está entendendo que aquele homem é o homem que, se não for ele, ele está trazendo o homem do pecado, o homem 666. O principal, né? O principal. Entendeu? Pois é, são mais de 60 mil pessoas assistindo. Você sabe o que é isso? Não existe um canal na internet aqui no Brasil que tenha 60 mil pessoas assistindo em tempo real uma live dele. E eu fico ali observando, sabe? Eu fico ali observando e todo mundo batendo palma, e todo mundo regozijando naquele homem que vai ser a desgraça da humanidade. Que vai levar todo mundo para uma situação tenebrosa. Eu ouço ele, eu gosto dele, não vou dizer que eu não gosto dele, gosto do jeito dele, não concordo com muita coisa que ele diz, né? Eu assisto mesmo pelas notícias, né? Mas eu fico prestando atenção, é esse mesmo, mas eu fico prestando atenção, entendeu? E eu ainda assisto, exatamente, Cláudia, eu ainda assisto por causa das notícias, porque eu preciso dessas notícias que ele traz. As notícias que ele traz são fundamentais para a gente poder entender o contexto do Brasil, porque o Brasil, ele está inserido, ele está no centro de uma possível terceira G mundial. Tá entendendo? Eu escuto canais de militares, tudo mais, escuto também, mas o dele traz coisas que os outros não trazem, então por isso eu escuto. E eu fico com dó, quando assisto eu falo, meu Deus, abre os olhos desse homem. Abre os olhos desse homem, faz ele entender, Pai. Faz ele entender que o tempo do fim chegou. Faz ele pregar para essa gente que Jesus está voltando. Sabe, eu fico ali clamando a Deus, eu fico ouvindo ele falar e clamando a Deus do lado de cá. Entendeu?
clamando do... Não é o ator, não. O ator já se perdeu, ele já é agora nova era, né? O Sandro Rocha, ator, virou nova era, entendeu? Então, meus irmãos, é complicado, sabe? É complicado de ver, eu tenho muita pena, porque ele é um homem sincero naquilo que ele acredita, mas completamente tapado, espiritualmente falando. Completamente tapado. Aí eu fico perguntando, né? E essas profecias vêm de Deus? Entendeu? E essas profecias vêm de Deus? Aí é que tá. Mas é isso aí, né, meus irmãos? Deixa pra Deus, né? Ele é sincero, sim, Neninha. Ele é. Você vê pelo olhar dele. Você conhece o olhar de uma pessoa sincera, né? Pelo olhar. Mas tem uma topeira na frente, entendeu? Tapado. Não sei se sempre foi assim tapado. Eu sei que é totalmente mergulhado na política. Exatamente isso. O Deus dele é a política. Infelizmente. O Deus dele é a política. Como o Malacheia, né? O Malacheia do mesmo jeito. Política pura. Política pura. Vamos ver, né? O que Deus vai fazer. Mas vamos lá, vamos estudar a palavra do Senhor, porque eu tenho um negócio para mostrar para vocês aqui muito interessante, entendeu? Muito interessante. Que eu hoje fiquei muito pensativa, tá? E eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos falar sobre os 144 mil. Vocês vão ver que do 6º selo para o 7º tem um espaço de um capítulo, tá? E 2 acontecimentos. Temos um espaço de um capítulo e 2 acontecimentos. Presta atenção. Boa noite, Ana Paula. Presta bastante atenção nisso aqui que eu vou te mostrar. Eu posso estar errada? Posso. Não vou dizer que eu estou acertada. Gente, eu não sou 100% certa. Como eu digo, né? Nós somos um corpo. E esse corpo, Deus dá os seus ensinos um pedacinho para cada um. Entendeu? Então nós aprendemos uns com os outros. Entendeu? Nós aprendemos uns com os outros. Tá entendendo? Então como é que diz? Eu aprendo muito com os meus irmãos. Muito, muito. E tem algumas coisas que me vêm na cabeça, paz de Deus, Fabiana. E tem algumas coisas que me vêm na minha mente, né? Tem algumas coisas que vêm na minha mente e logo em seguida Deus confirma com outros irmãos que também tiveram o mesmo pensamento, tá? Mas eu não estou dizendo aqui para você acreditar no que eu falo, porque profecias, a interpretação do Apocalipse é uma coisa que hoje, né, ele está se abrindo. Uma coisa eu posso te afirmar, os selos eu tenho certeza. Os selos já estão aí, nós já estamos indo o ano que vem para o 7º selo. Mas olha aqui, esse ano, o 6º selo se abriu. Esse ano. Olha o que tem entre o 6º e o 7º selo. Eu quero que você preste atenção. E depois destas coisas, capítulo 7 de Apocalipse. Depois destas coisas, eu vi 4 anjos. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa. As perguntas que tiverem para ser feitas, guarda elas para o final da live, tá? Deixa eu fazer o raciocínio aqui. Presta atenção. Deixa eu trazer o raciocínio para que eu possa não me perder. Porque eu tô velha. Você sabe que velha é um problema sério, né? A memória da gente é fraca, né? E quando fica muita pergunta que não faz parte do contexto que eu estou falando, fica complicado para eu responder. Então eu peço encarecidamente, façam as perguntas depois, porque eu vejo aqui, eu fico atarantada para responder, entendeu? Então eu peço para você, para eu poder, como é que diz, raciocinar aqui. Agora, se a pergunta for dentro do texto, aí é diferente, tá certo? Façam isso para a velhinha aqui, porque a velhinha, minha filha, tá mal de cabeça. Então, tem que andar conforme a velha pode. Tá bom? Então, vamos lá.
E depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra. Presta atenção, 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra. Quando a Bíblia fala de cantos da terra, ela está falando de, como é que diz? Como é que chama? Norte, sul, leste, oeste? Ela está falando de pontos cardeais. Tá entendendo? Norte, sul, leste, oeste. Certo? Presta atenção. Olha o raciocínio da velha. Olha o raciocínio. Siga o raciocínio da velha. Vamos lá. Pra você raciocinar junto para ver se eu tô certa. Depois dessas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra. Quer dizer, no norte, no sul, no leste e no oeste. Retendo os 4 ventos da terra. O que são esses ventos? Guerras, destruição pela natureza, juízos. 4 ventos, 4 formas de juízo. Tá entendendo? Para que o vento não soprasse sobre a terra, quer dizer, para que o juízo ficasse retido, a guerra ficasse retida, o terremoto ficasse retido, como é que diz? Os vulcões. Então, um espaço, tá? Ok, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então, era para estar em paz. Presta atenção. E eu vi outro anjo subindo do leste. Presta atenção. O leste você sempre tem que observar o leste de Jerusalém. Você não pode falar daqui do Brasil. Você tem que se posicionar da cidade santa. Jerusalém. É de lá que os pontos cardeais vão sair. É de lá que eu tenho que ver. Certo? Olha aqui, ó. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. Então ele vinha com um selo. Lá em Ezequiel fala sobre o selo também, lembra? Quem lembrar aí, irmãos, o capítulo de Ezequiel, por favor, passa aí para mim, deixa eu ver se eu tenho aqui marcado. Tem um capítulo em Ezequiel que fala sobre o selo. Deus mandou selar aqueles que não dobraram para Baal. Deus mandou ele selar. Ele veio com tinteiro para selar as pessoas. Presta atenção. Se alguém lembrar aí, se a Simone aí lembrar onde está, Zacarias não, é Ezequiel, eu não me lembro agora. Mas vamos ver se eu consigo lembrar até o final. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos. Ezequiel 9, né? Obrigado, Simone. Você é minha bênção nessas lives, viu? Você é uma bênção. Ezequiel 9. Vamos lá, ler um pedacinho do Ezequiel 9. Deixa eu até anotar aqui para eu não esquecer. Ezequiel 9. Olha o que diz em Ezequiel 9, para você ver como a palavra de Deus ela está interligada. Olha. Aqui. Ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: fazei com que os intendentes sobre a cidade se aproximem, cada homem com as suas armas destruidoras em sua mão. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que ficava em direção ao norte, e cada um com uma arma de massacre em sua mão. E o homem entre eles estava vestido de linho. Escuta isso. Com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim, sobre o qual estava até a soleira da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio.
E aos outros disse ele, ao meu ouvir, ide após ele através da cidade e feri. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Lembra que eu falei para se blindar? Não tenha pena dos juízos que vão chegar. Tá lembrado disso que eu falei no início da live? Tá aqui, ó. Resposta. Confirmação daquilo que nós conversamos no início da live. Então Deus colocou um homem vestido de linho para selar aqueles que choravam, que suspiravam por aquilo que estava acontecendo na terra deles naquele momento. Hoje está acontecendo no mundo inteiro. Toda essa apostasia, toda essa violência, toda essa Sodoma que o mundo virou. Nós estamos nos portões de Sodoma, chorando, entenderam? Chorando por misericórdia. Chorando porque não tem mais como nós continuarmos aqui. Já está ficando difícil. Tá entendendo? Aqui confirma o que nós estamos lendo aqui em Apocalipse 7. E vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar. Irmãos, no dilúvio, o mar não sofreu juízo, mas agora ele vai sofrer. No dilúvio, o mar não sofreu juízo, mas agora o mar vai sofrer juízo. Dizendo, não firais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. Como foi selado a visão de Ezequiel no capítulo 9, será aqui em Apocalipse 7. E eu ouvi o número daqueles que foram selados. E foram selados 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora vamos fazer um adendo aqui. 12 tribos, 12 mil selados de cada tribo. 12 vezes 12 dá 144 mil. Aonde estão as 12 tribos de Israel? Estão lá em Israel? Eu quero te perguntar. As 12 tribos de Israel estão lá em Israel? Não. As 12 tribos de Israel estão esparramadas pelo mundo. Muitos de nós, eu e você, não sabemos, mas somos descendentes dessas tribos. Presta atenção. Nós somos descendentes dessas tribos. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. A igreja e Israel se fundem, entendeu? Elas se fundem. E esses 144 mil não representa exatamente um número, mas uma totalidade de crentes em Yeshua, em Jesus Cristo de Nazaré. É uma totalidade. Entenderam? Agora, algumas pessoas, elas acham que é literal, né? Eu também, pode até ser, o Javier Palacios acha que são crianças, exatamente, menos a tribo de Dan e Efraim. Efraim são as nações, né? E a tribo de Dan, ela foi rechaçada, ela foi tirada fora. Agora, presta atenção, onde está a tribo de Dan? A tribo de Dan está na Dinamarca. Eu não sei se você sabe, mas quem rege as famílias imperiais do hemisfério norte é a tribo de Dan. Aquela família que está na Dinamarca, ela rege todas as famílias, todas as casas reais da Europa. Chama-se Realeza Negra. Dinamarca, Danmark. Por que você acha que o rio chama Rio Danúbio? Entendeu? Presta atenção, meus irmãos. Vamos ligar os pontos. O que eles fazem? Bruxaria. Toda sorte de coisas erradas
Exatamente, Dan parece que é a cobra da serpente. Eu vi, pastor Luiz, uma pregação sobre a tribo de Dan. Eu fiquei impressionada do que eu ouvi. A pessoa que eu não sei quem é o pastor, ele é um colombiano. Ele disse o seguinte: por que Dan teve ele era serpente no caminho, né? Serpente no caminho, porque quando Rebeca, né? É Rebeca ou Raquel, gente? Raquel, né? Quando Raquel pega o menino no colo, ela não abençoa o menino, mas ela sente aquela criança como uma vingança da irmã dela, entendeu? Aquele filho que não é realmente dela, mas da concubina que ela deu para Jacó, ela não pega aquela criança como um filho, mas ela pega ele como uma vingança sobre Leia. Muito interessante, ele comenta sobre isso, né? Ele comenta como que nós temos que receber os nossos filhos, né? A bênção é lá no nascituro, lá a hora que está nascendo. E ele diz que tudo tem a ver com isso que Raquel fez quanto a essa criança. Muito interessante. Foi uma pregação de mais de 1 hora de pregação, uma coisa maravilhosa, maravilhosa. A gente começa a entender as coisas, né? Começa a entender. Então, a tribo de Dan... Então, vamos lá, vamos ver as tribos, né? Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Foram selados 12.000 da tribo de Gade. Foram selados 12.000. Da tribo de Azer foram selados 12.000. Não se esqueça que a tribo de Azer se encontra no Brasil, tá? Da tribo de Naphtali foram selados 12.000. Da tribo de Manassés foram selados 12.000. Da tribo de Simeão foram selados 12.000. Da tribo de Levi foram selados 12.000. Da tribo de Sacar foram selados 12.000. Da tribo de Zebulon, também 12.000. Da tribo de José foram selados 12.000. José entra no lugar de Efraim e entra no lugar de Dan. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Então, presta atenção, irmãos. O Javier Palacios acha que são crianças. Esses 144.000 são crianças. Mas aí eu vou falar isso no outro capítulo que fala deles de novo. Tá? Pode ser que seja, né? A gente não sabe. Mas eu creio naquilo que eu estava imaginando, estava estudando. Tanto é que esse pastor cita também sobre isso daqui. E se a gente for observar, né? Se a gente for observar, 144.000 é muito pouco para o número de crentes que tem. Entende como é que é? Para o número daqueles que servem ao Senhor. Então, vamos aguardar, porque esse aqui ainda está em construção, essa profecia. Ainda se encontra em construção. Então, nós estamos ainda em espera para saber realmente como será. Entenderam? Então, nós estamos aqui fazendo conjectura, nós estamos aqui colocando na mesa tudo aquilo que pode ser. Entendeu? Mas, esse aqui ainda não abriu. Mas eu acredito que desse ano para o outro nós já vamos saber. Agora eu quero que você preste atenção no versículo 9 para frente. Presta bastante atenção. Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, famílias, povos, línguas. Prestou atenção? Não é só um povo. Eram gente de todas as nações, de todas as famílias da terra, de todos os povos, de todas as línguas, parados diante do trono. Essa gente está dentro da sala. Essa gente está dentro da sala aonde Deus monitora toda a situação do Apocalipse. Aonde Deus está monitorando tudo o que está acontecendo aqui embaixo. Aonde são dadas as ordens, aonde os selos foram abertos, da onde vai sair as trombetas, da onde vai sair a taça da ira. Todos estão lá diante do trono
e diante do Cordeiro, quer dizer, de Jesus, vestidos com túnicas brancas, justiça, e tem palmas nas mãos, louvor. Lembra? Jesus andou no burrinho, tá lembrado disso? E o povo pegou palmas nas mãos e pedia socorro, né? Pedia socorro, Hosana, Hosana, que quer dizer socorro. E falavam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Olha isso aqui. Vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. E gritavam em alta voz, dizendo, boa noite, Tássia. Salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e ao redor dos anciãos, e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono, e adoraram a Deus. Isso é igreja. Olha isso aqui, ó, dizendo, amém, bênção, glória, sabedoria, ação de graças e honra e poder, força, sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. E um dos anciãos respondeu-me, dizendo, quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Mas, irmã Ruth, a grande tribulação vai dar tanta gente assim aqui agora? Meu irmão, você já parou para pensar que a vida de todo crente é uma grande tribulação? Você já parou para pensar nisso? Que a vida de todo crente é uma grande tribulação? A vida de todo crente é uma perseguição. A vida de todo crente é cheio de entraves. A vida do crente é uma vigilância total. A vida do crente é você se abster das coisas desse mundo. É você não compactuar com as trevas. É você ser chamado de fanático. É você ser consumido pela sua própria família. É você muitas das vezes chorar à noite porque ninguém te entende, porque você precisa andar na presença de Deus e o mundo não consegue te entender. Você está entendendo? A nossa vida é uma grande tribulação. A vida de todo crente, você já parou para pensar naqueles lá atrás que foram mortos, comidos por bicho, lá em Roma? Você já pensou no povo da Inquisição que foram queimados vivos? Você acha que isso não é uma grande tribulação? Você acha que isso não é uma grande tribulação? Essa gente não se podia contar o número deles. Não se podia contar. Presta bastante atenção. Isso é gente do tempo inteiro. Isso é gente de todas as épocas. Que todos nós... Vamos colocar... Elias não passou pela grande tribulação? Elias não passou pela grande tribulação? Se escondendo de uma mulher? Moisés não passou pela grande tribulação com aquele povo no deserto? Josué não passou pela grande tribulação? Tendo que encarar aquele povo ainda, Acã ainda pega a capa lá do povo lá de Canaã, guarda debaixo do como é que diz, da tenda dele, aliás, de Jericó, né? Pega a capa, guarda e o povo perde a guerra. Você acha que isso não foi uma grande tribulação? Meu irmão, cada um passou no seu tempo. Cada um passou a sua grande tribulação. Sabe por quê? Porque é no fogo que nós somos provados. É no fogo que nós mostramos quem que nós somos. Se nós somos palha, se nós somos cobre, se nós somos prata ou se nós somos ouro. Exatamente, José, Estevão, Paulo, Jacó.
Gente, do momento Jacó já nasceu na grande tribulação, agarrado no pé do irmão, porque ele queria ser o primeiro, ele queria ser o primogênito, porque Deus tinha algo com Jacó. Todas as pessoas que têm Deus tem algo com elas, vão passar pela grande tribulação. Tá entendendo? Presta atenção, meu irmão. Essa grande multidão, olha isso, povos, nações, línguas, famílias, entendeu? Pois é, hoje nossos irmãos estão na África, estão passando pela grande tribulação. Nós aqui passamos de outro jeito, no pecado, né? Nós aqui passamos com as ofertas do diabo, as purpurinas do diabo estão aí, né? Jó, exatamente. As purpurinas de Satanás estão aí, pra gente pegar e a gente rejeita. Aí chega um lá e fala, mas você é trouxa, né? Você podia ter pego isso daí, você ia resolver a tua vida. Você ia resolver a tua vida e você não pegou? Não quero. Exatamente. O povo de Gaza, né? Os que são do Senhor, sim. Mas ali a coisa é diferente, viu, Alberto? A coisa ali é diferente. Ali tem muita coisa escondida. Tá? Eles estão cumprindo uma profecia. Porque ali é diferente, a situação ali de Gaza é diferente. Totalmente diferente. Eles são amalequitas. Esse é o problema. Ali é diferente. Daniel, os profetas. Abraão passou pela grande tribulação, né? Então, meus irmãos, presta atenção. A coisa é muito séria, mas vamos lá, vamos chegar aqui. Quer ver? Já vou mostrar para vocês aquilo que eu entendi, tá? Então vamos lá. E um dos anciãos respondeu-me dizendo: quem são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde vieram? E eles lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e noite em seu templo. E aquele que está assentado no trono habitará entre eles. Eles não terão mais fome, nem terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor. Irmãos, presta atenção aqui. Nós sabemos que nós não vamos passar a ira de Deus, certo? Na carta aos... Deixa eu ver aqui. Na carta a Filadélfia, diz assim... Deixa eu ver aqui. Cadê? Na Filadélfia, qual que é a carta que diz que te livrarei? Aqui, ó. Na carta para Filadélfia, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: porque tu guardaste a palavra da minha paciência. Então, todo aquele que vai passar pela grande tribulação, ele guarda a palavra da paciência, tá? Eu também te guardarei da hora da tentação. Que tentação é essa? É a ira de Deus, que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, vamos lá ver? 1 Tessalonicenses 1, diz assim, no versículo 10, diz assim, a esperar o seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Ele não está dizendo nos livrou na ira, ele está dizendo nos livrou da ira que há de vir. Agora presta atenção aqui. Então quer dizer que esse povo, nós fomos arrebatados, certo? Escuta isso aqui. Arrebatados. Olha isso aqui. Fomos levados, ouvimos a trombeta soar, o nosso nome chamar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. E aqueles que estão vivos
serão transformados num abrir e fechar de olhos, certo? E estaremos com Cristo nos ares. A noiva estará com Cristo. Agora presta atenção no que eu vou te mostrar em João, capítulo 20. Presta atenção, João, capítulo 20, versículo 17. Olha, irmãos, eu posso estar até errada, tá? Mas, vamos lá. João 20, capítulo 17, diz assim. Deixa eu achar aqui. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, Maria Madalena. Aliás, desculpa. Só um minutinho. Será que é isso mesmo? É aquela parte que Jesus... Deixa eu pegar na Bíblia João Ferreira. Peraí. Deixa eu pegar na João Ferreira aqui. Mais fácil. Só um minuto, gente. É aquela hora que Jesus ressuscita, tá? João 20. Deixa eu ver aqui. Jesus aparece, chegada a tarde, aliás, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? E ela disse, porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem busca? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando disse, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Jesus era a primícia dentre os mortos. E ele não podia ser tocado, porque ele precisava se apresentar diante do Pai ainda. Mas você vai ver depois, quando ele se encontra com os discípulos, ele manda Tomé colocar a mão nele. Isso aqui me chamou a atenção. Por que me chamou a atenção? Jesus é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou primeiro. E ele fala para ela, não me detenhas, quer dizer, não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai. Presta atenção. Lá na frente você vai ver que Jesus já chama eles para tocar nele. Será que aqui a igreja não está sendo, aliás, o povo, o corpo, né? O corpo de Jesus, a noiva de Cristo, não foi levada como Jesus à presença do Pai? Porque nós somos ressuscitados, agora estamos junto com Cristo. Que coisa interessante. E ele diz mais uma coisa aqui. Olha isso aqui, ó. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, que é vosso Pai. Olha isso. Meu Deus, vosso Deus. Que interessante, porque até então, nós não éramos filhos, nós não éramos considerados filhos, nós éramos criatura. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vocês estão entendendo? Eu estou conseguindo fazer meu raciocínio ser entendido por vocês? Presta atenção. Ele é a primícia.
Ele não podia ser tocado até que ele se apresentasse diante do Pai. Entendeu? Então Jesus subiu aos céus e Jesus desceu ao Hades quando morreu. Ele foi lá e pegou a chave da morte, né? Foi lá e pegou a chave da morte. Isso quando ele estava nas entranhas da terra. Agora, nesse momento, dá a entender que Jesus se apresentou diante do Pai. E voltou, porque quando ele aparece para os discípulos, ele já fala que pode, né, tocar nele. Entendeu? Neste momento aqui, ele disse para ela não o deter, porque ele não tinha se apresentado ao pai dele ainda. E aí ele fala: eu vou para o meu pai, vosso pai. Até então, irmãos, Deus não era pai. Nós éramos criaturas. Davi não era chamado de filho. Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus. Abraão não era chamado de filho. Abraão era chamado o amigo de Deus. Entenderam? Daniel era chamado servo muito amado. Homem, aliás, servo não, homem muito amado. Mas nenhum deles foi chamado de filho. Mas agora Jesus diz para ela: eu tenho que me apresentar no Pai. Eu não subi ao meu Pai ainda. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: eu subo para meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus. Olha que interessante isso. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e o que ele lhe dissera. Gente, eu fiquei impactada hoje de ler isso aqui. E aí, juntando, porque o pessoal diz que não existe o arrebatamento. Não existe o arrebatamento. Mas Jesus é a primícia. Jesus é a primícia. Como foi com ele, será conosco. Essa grande multidão que está aqui é a multidão dos salvos. Ela vai ser apresentada diante do Pai, com corpos glorificados como Jesus foi. A partir daí, dessa apresentação, é que vai vir. Presta atenção, a partir dessa apresentação é que nós desceremos na 7ª trombeta, desceremos com Cristo no Monte das Oliveiras, que está lá em Zacarias 14. Entendeu? Exatamente isso, Marisa. Você foi no ponto e voltou e ficou mais 40 dias aqui com eles. Então Jesus tinha que apresentar a Deus para ser consumado a filiação. Exatamente. Ele tinha que, né? É o término da glorificação. É o término da glorificação. Eu fiquei impactada a hora que eu liguei esses pontos. Olha aqui, ó. E eles não terão mais fome, nem terão sede, nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os alimentará e os levará às fontes de águas vivas. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Irmãos, prestem atenção. Nós vamos passar pelo período da grande tribulação. Mas nós não vamos passar ira. Nós seremos arrebatados. Estaremos com Cristo nos ares e seremos apresentados a Deus, nosso Pai. A Deus, o nosso Deus. O nosso Yahweh, né? Yahweh, né? Yud Rei, Vav Rei, né? O nosso Yahvé. Entenderam? Como ele é de Cristo. A partir daí, o mundo vai entrar na ira, na taça da ira. Enquanto nós estamos festejando na sala do trono, o mundo estará em ira total. E nós estaremos festejando as bodas do Cordeiro. O casamento daquela multidão que veio da grande tribulação.
Olha, eu não sei você, mas eu fiquei hoje assim, eu fiquei hoje maravilhada com isso daqui. Aí você vai falar assim, irmã Ruth, mas será que você tá certa? Olha, meu irmão, não sei, mas eu digo pra você uma coisa, me impactou muito. Eu senti ligação de uma coisa com a outra, entendeu? Eu senti ligação de uma coisa para outra. Que nós possamos nos preparar para sermos achados dignos de estar nessa sala do trono com todos os santos que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e que têm palmas nas mãos e que vão cantar o hino da vitória, que vamos louvar de dia e de noite. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. É isso aí, irmão. Eu espero que você tenha... Espero que você tenha sentido o mesmo calor que eu tô sentindo aqui. Espero que você tenha saudades de Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho. Não se esqueça do que ele falou para Maria Madalena. Eu vou para o meu Deus, vosso Deus. Eu vou para o meu Pai, vosso Pai. Você pode ter certeza de uma coisa. O que Jesus falou para Maria Madalena está ligado a essa grande multidão que vieram da grande tribulação. Ô, meu irmão, que coisa mais maravilhosa. Que coisa mais maravilhosa é você poder sentir o calor do Espírito Santo. Vai valer a pena, meu irmão, passar pelo que tiver que passar. Vai valer a pena, meu irmão, servir a Jesus. Ainda que você seja rejeitado pela sua família, ainda que você seja colocado num calabouço, ainda que você seja levado à morte, vai valer a pena. Peça para o Senhor blindar as tuas emoções. Peça para o Senhor fazer uma obra de redenção total na tua vida. Para que você veja que viver é lucro, mas morrer é ganho por amor a Cristo. Entendeu? Que você possa entender, meu irmão, nesse momento, a glória que nos espera. Eu quero estar nessa sala, na sala do trono. Eu quero estar vendo os 4 animais, eu quero estar vendo os anjos. Eu quero estar lá, junto com os meus irmãos, com as nossas vestes brancas, lavadas, branqueadas no sangue do Cordeiro. E que as nossas palmas sejam palmas de gratidão, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, bendizendo o Teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. É um Deus que avisa o fim desde o princípio. O Senhor é um Deus que nos chamou para ser teus servos. Nós passamos por tanta coisa aqui, tanta tribulação. Nós somos o trigo quando vai para ser malhado, né? Quando ele vai para passar pelo tribule, né? Pela tribulação. Né, ele vai tribular, né, ele vai ali ser esmagado para tirar a palha, para ficar somente o grão,
o grão dourado, é o ouro da agricultura. Esse é o trigo. Que nós possamos, Senhor, passar pela tribulação, sermos esmagados, mas sairmos vitoriosos, porque a palha foi. A palha é a vida desse mundo, mas a essência ficou. E eu te peço em nome de Jesus, vem ser conosco, vem nos ajudar. Nos blinda, Pai, blinda o nosso coração de tudo que é dor que nós possamos sentir por aquilo que vai acontecer nos próximos dias. Blinda o nosso coração, Senhor, para as coisas que estão vindo aí. Blinda o nosso coração quando nós vemos os nossos perderem as forças e se irem desse mundo. E nós permanecermos, mas que nós possamos entender que o mundo, a vida é feita de escolhas. Nós escolhemos estar contigo. Nós escolhemos fazer parte do reino dos céus. E a salvação ela é individual, ela não é por atacado, ela não é por família. A única coisa que o Senhor prometeu para nós, crê, e será salvo tu e a tua casa. Crê, nós cremos. Mas existe uma palavrinha também, livre-arbítrio. Deus, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. E eu te agradeço porque nós nos sentimos nesse momento escolhidos e que assim possamos permanecer até a volta de Jesus. Pai, eu te peço pelo caderninho de oração que a tua mão esteja sobre os meus irmãos que estão nesse caderno, aqueles que não estão. Que a tua mão de misericórdia esteja sobre cada um. Que cada um possa sentir o calor do Espírito Santo, o calor da tua palavra. Que nós possamos, Senhor, nesse dia meditar em tudo aquilo que nós estamos vendo. Que nós possamos, Senhor, nesse dia buscar a tua face e sabermos que em breve estaremos nos portões celestiais. Em breve estaremos vendo a tua face. Porque aquela parte que diz lá em Lucas 21:36, orai e vigiai em todo o tempo, para que sejais achados dignos de não passar por todas estas coisas. Está escrito, está escrito. Mas estar em pé diante do Filho do Homem. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, bendizemos o teu nome. No nome honrado de Jesus de Nazaré e Yeshua Hamashia, que vive por toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, que vocês possam ter uma noite radiante na presença do Senhor. Boa noite, Susan. Que vocês possam buscar a face do Senhor nessa noite, sentindo a emoção de estar diante do trono, com as vestes brancas e as palmas nas mãos. Amém? Que fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Deixa eu ler aqui Gálatas. Gálatas 2, 19 e 21. Peraí, gente. Já tô terminando. O culpado é a Simone. Peraí. Gálatas. Cadê você, Gálatas? Vem aqui. Efésios, Gálatas. Gálatas 2. Peraí. Cadê você? Gálatas 2, 19 a 21. Diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Amém.
Que Deus abençoe. Aí chegou, mas eu vou deixar gravada a live, tá? Vai estar gravada. Tá bom, tá. Eu já anotei o nome da sua filha aqui, tá? Eu já anotei o nome dela. Que Deus abençoe a todos. Meditem nessa palavra de hoje. Meditem. Leiam as suas Bíblias. Leiam as suas Bíblias. Não é tempo de negligenciar isso, tá? Não é tempo. Fiquem na graça Todo-Poderoso, que o Pai abençoe a todos. Se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos outra vez. Amém? Amém.